Já vamos direto para a nossa entrevistada. Pronto. A gente tinha agora um áudio, mas depois a gente localiza. Bom, doutora Clara Machado, que é candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, chapa 5, OAB forte e independente. Ela é advogada e professora com uma sólida carreira na advocacia e no ensino superior. Clara possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Bahia. E no meio acadêmico, Clara leciona Direito Constitucional na Universidade Tiradentes, na UNIT, e ministra disciplinas de Direitos Humanos e Novas Tecnologias no curso de mestrado e doutorado em Direito na mesma instituição. Seja muito bem-vinda, doutora Clara. Uma satisfação recebê-la aqui. Muito obrigada, Magna. Eu agradeço e cumprimento já todos os ouvintes e a advocacia sergipana e a sociedade, né, já que é uma temática que interessa a todos nós. Bom, eleições dia 19, inclusive aqui a FAM FM vai realizar um debate no dia 18, mas me fala, por que disputar essa eleição? E você estava me dizendo antes de começar as entrevistas que nunca tinha pensado nisso, nunca se candidatou, fazia parte de uma comissão ou outra. O que te levou a aceitar esse desafio? Magna, aceitar o desafio, na verdade, envolveu uma série de situações que a própria advocacia vem vivenciando. Eu, particularmente, como advogada, tenho uma insatisfação com a atual gestão e tenho uma insatisfação com o que nós, advogados e advogadas, estamos vivenciando em termos das nossas prerrogativas, de desvalorização, do que a ordem vem representando para a sociedade. Mas dentro dessas conversas com colegas advogados, com advogadas, ao longo dessa jornada, durante o ano todo, a gente sabe que a OAB, esse ano, né, por exemplo, né, nós tivemos uma repercussão nacional em relação a casos que não deveriam, né, não deveriam ser casos negativos, mas tivemos casos negativos com repercussão nacional que gerou uma insatisfação, né, na advocacia e, para mim, particularmente, também teve essa insatisfação. E me aliei a um grupo que já estava caminhando na realidade e esse grupo entendeu que o melhor nome para representá-los seria o meu nome. Então, eu estou nessa caminhada não num projeto individual, mas sim num projeto coletivo de serviço para contribuir para toda a advocacia e para a sociedade e para tentar resgatar a OAB para tanto a advocacia como para a sociedade. A gente precisa dar voz novamente à advocacia, retomar o protagonismo, fazer com que nós nos sintamos em casa. Muitos advogados, Magna, hoje em dia, eles não se sentem mais nem representados, nem sentem a vontade, por exemplo, de ir na OAB, de frequentar os espaços que são nossos. Então, toda essa conjuntura, toda essa insatisfação fez com que a gente se mobilizasse. Um grupo de pessoas que não está ligado a nenhum grupo anterior. Nós somos independentes, nós não temos vínculos com o passado e nós queremos uma OAB que seja forte, independente e que acabe de uma vez por todas algo que sempre me deixou muito angustiada dentro desse processo político de ordem, é a grande polarização. Sempre existiu uma grande polarização. E somos uma classe, Magna. Então, assim, não faz sentido termos inimigos, por exemplo. Não faz sentido falar de aqui é oposição, aqui é situação. Não faz sentido criarmos uma gincana presidencial, que é o que está aparecendo, né, na atual situação. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar para servir, porque é esse o nosso objetivo. É um serviço para todos aqueles... E olhe que é algo que é muito interessante, Magna, e é histórico. Pela primeira vez na história da OAB, temos 318 advogados e advogadas que estão se mobilizando, que estão, de fato, se movimentando para mudar essa atual gestão. Então, pelo menos, é algo que a gente precisa parar para refletir. Se temos 3 chapas de oposição, algo não vai bem na política de ordem. Há uma insatisfação mesmo, talvez assim, porque quando você tem uma gestão que ela é perene, né, que as coisas estão indo bem, você de repente, mas a partir do momento, você cita uma coisa interessante, que quando surgem tantas candidaturas, vamos dizer que muitas assim, porque está muito disputada essa eleição, né, e ontem conversava com um dos candidatos que também estão disputando, ela está muito volumosa, ela está chamando a atenção, inclusive, da sociedade, né, então é sinal que algo realmente está acontecendo e que é um desejo aí de mudança.
e não de apoiamento, porque muito comum é isso, né? Ó, se tá bom, fica. Não tá bom, então tira. É isso que vocês estão sentindo? É exatamente isso, mesmo porque, como eu disse, se temos 318 colegas se insurgindo, significa que as coisas não vão bem e que precisamos de mudança. Todos nós queremos mudança. Então, numericamente, isso já está muito claro. São 318 contra 106, se a gente for olhar numericamente. Sim. Situação e oposições, são 3 oposições. Então, é um fato histórico e para nós é uma felicidade. Eu digo para você com muita tranquilidade, é uma felicidade. Por quê? Porque a gente vê a advocacia se movimentando, se mobilizando para essa mudança. Isso politicamente é muito positivo, tanto para a sociedade como para a própria advocacia. Por quê? Porque demonstra um desejo de não aceitar o que está posto. Desejo de mudança real. E aí, doutora Clara, diante disso, diante dessa insatisfação, diante dessas coisas que vocês estão propondo mudar, o que você apresenta para a classe que ainda que está em dúvida ou que de repente está aí querendo ouvir algo que a faça ir à urna, que deposite o voto, seja eletrônico ou presencial, enfim. O que é que você está propondo de diferente? Enquanto mulher que está buscando aí esse espaço e está assim surgindo a todas essas coisas que estão acontecendo hoje na gestão da ordem. A nossa chapa, que é a chapa 5, ela é uma chapa plural, é uma chapa democrática e que ela quer dar voz novamente para a advocacia. A advocacia perdeu o protagonismo. Os advogados, eles perderam espaço no debate democrático da própria política de ordem. Então, nós queremos dar voz para a advocacia e trabalhar por uma OAB que seja transparente. Ou seja, uma OAB que deixe claro quais são as ações, que deixe claro quais são os investimentos que estão sendo realizados, que deixe claro para a sociedade toda a condução da gestão. Uma OAB que não esteja vinculado a nenhum tipo, ou seja, eu preciso de uma OAB apartidária. É inconcebível pensarmos numa OAB vinculada a político A, político B, político C. Isso é inconcebível. Por quê? Porque no momento em que eu tenho uma instituição que tem algum vínculo com algum tipo de político, obviamente a ação institucional ela vai ficar uma ação que é parcial. Isso é muito grave, porque a instituição, a OAB, ela precisa lutar pelo Estado democrático de direito, precisa lutar pela advocacia, precisa lutar pela sociedade. Então, se eu tenho qualquer tipo de vinculação política, eu perco esse protagonismo e vou acabar ficando vinculado a um determinado grupo, que não é algo positivo. Então, precisamos de uma OAB independente, apartidária, e que abra espaço para todo o advogado. Desde o advogado, a advocacia hoje, Magna, é plural. Eu tenho advogados hoje que estão trabalhando com aplicativos. Eu tenho advogados que estudam para concurso. Eu tenho advogados que ainda não sabem, de fato, o que se querem continuar na advocacia. E por que eles não sabem se querem continuar na advocacia? Justamente por todos os desafios que nós enfrentamos. Nós temos jovens advogados, nós temos advogados que já têm 20 anos de carreira. Então, eu preciso olhar para todos e todas, a gestão precisa olhar para todos e todas indistintamente, com um olhar plural, com um olhar coletivo e que escute e entenda as dores de cada um desses grupos para poder acolher verdadeiramente. Precisamos de uma gestão humanizada e nossa chapa, ela propõe exatamente isso, uma gestão que seja descentralizada, que não seja personalista. Não esperem da chapa 5 uma gestão personalizada na figura de Clara Machado, isso não terá, porque nós trabalharemos no âmbito da descentralização, respeitando e escutando as vozes da advocacia, respeitando e escutando cada colega que queira, de fato, contribuir e participar. Que, na verdade, a gente tem essas contribuições no dia a dia, quando a gente está na sala de audiência, quando a gente vai para os fóruns, quando a gente vai para o interior e vivencia, por exemplo, uma violação de prerrogativa. Estamos aqui para nos acolher, para nos ajudar e para entender que temos uma OAB, podemos ter uma OAB que de fato nos represente. Infelizmente, hoje nós não temos. Bom, quando você cita, doutora Clara, exemplos do interior do Estado, se na capital, muitos ainda se ressentem dessa falta talvez de acolhimento, de apoio, no interior do Estado eu acredito que essa situação é mais gritante. Estava ouvindo isso aí de jovens advogados que lutam tanto para conseguir
né, concluir um curso, mas no interior do estado as coisas são mais difíceis. Como seria a sua proposta de interiorização? Desse olhar para esse que saiu da faculdade, ou até aquele que já está lá, mas que infelizmente não tem a estrutura, suas prerrogativas, como a senhora me citou, não são respeitadas. Como seria para mudar essa realidade? Pensar a advocacia, né, no âmbito geral, e pensar, obviamente, em todos os municípios, porque é o que deve ser, nós temos que pensar em todos os municípios. A política de interiorização, ela tem que, inicialmente, se vocês forem olhar nossas propostas, nós não temos lá o espaço interiorização. Por quê? Porque nós defendemos que a advocacia ela é única. Então, a criação de nomenclaturas, advogado do interior, advogado da capital, ela já não parece fortalecer a advocacia do interior. Então, a gente já defende uma maior descentralização e uma maior participação de advogados que residam no interior na própria chapa. E temos essa participação. O nosso secretário-geral, que é Marcos Mota, ele é uma liderança de instância. A presidente da CAASE é uma liderança de Propiar. Então, na composição, muitos conselheiros estaduais, né, da seccional são do interior. Por quê? Para mostrar a importância e para dar voz à advocacia de todo o estado de Sergipe. Esse é um ponto que é relevante. Quais são as ações que nós estamos pensando e trabalhando? Em cada um dos pilares. Então, desde transparência, violação de prerrogativas, escola da advocacia, todos os nossos pilares, eles têm que ter um olhar para todo o estado de Sergipe e trabalhar no âmbito da descentralização. Eu não pago uma anuidade menor do que um outro colega que está o colega que está no interior não paga uma anuidade menor que eu, que estou aqui na capital. Sim. É o inverso. Então, se pagamos a mesma anuidade, nós temos que ter direitos iguais. Inclusive, Magna, nas caminhadas, conversando com colegas do interior, um me perguntou: doutora Clara, vamos ter uma anuidade reduzida porque eu estou a tantos quilômetros da capital e não tenho tais direitos. Olha que pergunta importante. Interessante, né? Exatamente. Observação. É uma reflexão que a advocacia tem que fazer. Se ele está no interior e ele não recebe os mesmos benefícios, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. E eu disse, olha, a gente vai ter que ter um olhar da seguinte forma: ou a gente amplia e descentraliza de fato os benefícios, os serviços, para que todos sejam atendidos, para que todos sejam acolhidos, para que quando haja, Magna, uma violação de prerrogativa, por exemplo, em Umbaúba, a gente tenha alguém imediatamente para agir naquela localidade. Quando haja um desrespeito para qualquer colega advogado, a gente tem que agir quase que imediatamente. Para quê? Para que o advogado se sinta protegido, acolhido e que entenda que a OAB, de fato, o represente. Então, defendemos, em relação à interiorização, uma maior descentralização. Defendemos a continuidade, é importante que se diga, a continuidade de todos os projetos estruturais de coworkings, que foi um projeto de política nacional e que aqui a seccional implementou, vários coworkings, né, alguns alugados, outros com prédios próprios no interior. Para quê? Para que o advogado ele possa, de fato, exercer a sua profissão, para que ele possa ter um espaço de acolhimento onde quer que ele esteja. Entretanto, todas essas ações têm que ser ações estruturadas. Então, por exemplo, nós defendemos a criação de sedes em Itabaianinha, em Nossa Senhora da Glória, em Propiar. É uma defesa da nossa chapa. Por quê? Porque a gente entende que são regiões que necessitam, de fato, de uma estrutura física que possa ter cursos, que possa ter eventos, que possa ter essa descentralização de serviços da CAASE, que é o que a gente tem defendido, e que possa, de fato, valorizar a advocacia que está nesses municípios. É importante, por exemplo, não podemos mais, Magna, aceitar que vamos ter um evento de interiorização em um determinado município, como tivemos ano passado, né, em Lagarto. Como você faz um evento de interiorização e eu não tenho palestrantes daquela localidade? Teve representante da mesa, mas não tem palestrantes? Será que eu estou, de fato, valorizando quem está naquele município? Temos que valorizar a advocacia. Eu fiquei muito, muito feliz ao longo dessa jornada, dessa caminhada, por ter conhecido colegas valorosos, colegas que devem, sim, nos representar e falar, né, para a advocacia aqui na nossa capital, que devem ser convidados para serem palestrantes, para poder dar visibilidade.
temos que dar visibilidade a todos e todas, independentemente de onde estejamos, e não concentrar mais na capital. Doutora, o fato de ser mulher, né, alguns dizem e que há uma sensibilidade, talvez, para determinados problemas. E a mulher ocupar esses espaços nem sempre é uma tarefa fácil. Ela acaba sofrendo muito mais. E é claro, isso é histórico, é cultural e a gente está combatido isso. A gente vê que as coisas estão mudando nesse sentido porque a mulher tem gritado e buscado ocupar os espaços. E eu não me recordo, acho que nunca tivemos uma presidente na ordem, né? Então, isso já é assim, só o fato de já estar aqui brigando, usando o microfone, indo para as ruas, vamos dizer assim, para as ruas, para que o modo de falar, o contato aí com os advogados e advogadas. Mas ao longo disso chamou muita atenção o que muitas mulheres advogadas sofrem, né? Alguns desrespeitos, violações, até mesmo de direitos. Caso recente que aconteceu, que envolveu. Qual a sua posição sobre isso, né? Como manter esse respeito à mulher, né, à advogada, né, nos seus mais diversos espaços? Nós não temos uma representação, de fato, nos dias atuais, uma representação feminina que nos acolha e que, de fato, possa dizer que nos represente. Esse é um ponto. Enquanto mulher, os desafios, Magna, eles são muitos. Até porque eu sou advogada, eu sou professora, eu sou mãe de Letícia e Luísa, uma de 9 aninhos, uma de 4 aninhos. Então imaginem quantos desafios nós mulheres temos para alcançar os espaços de poder. Isso é histórico, isso é revolucionário e nunca tivemos, de fato, uma mulher que alcançasse o posto da presidência. Podemos construir história, podemos fazer história e já estamos fazendo história no momento presente dentro dessa caminhada. E com o respeito, né, que nós, os colegas da chapa, né, têm dado e todos os advogados que têm nos acolhido. Para mim é uma satisfação muito grande poder fazer essa caminhada ao lado de homens que a gente chama homens aliados, que são homens que estão ali ao nosso lado, e aqui faço referência a Davi Garcês, que é o meu vice-presidente e que deu toda a contribuição para esse projeto dar certo. O acolhimento, né, das mulheres, e se você me perguntou no início por que se candidatar, o primeiro momento que eu me insurgi, de fato, né, e que me trouxe uma reflexão em termos de política de ordem como um todo, foi justamente em relação ao caso que envolveu o estado de Sergipe, né, da conselheira, de dois conselheiros, que teve repercussão nacional. Sim. Que envolveu justamente o sócio do presidente Daniel. Então, esse caso, que teve uma repercussão nacional, e a gente não vai entrar no caso em si, porque isso quem vai decidir é o Poder Judiciário, mas a condução do caso, a forma de acolhimento ou a ausência total de acolhimento chamou a atenção de todas nós, mulheres, que não sentimos ali também atingidas, porque quando atinge uma, Magna, atinge toda a advocacia. Então, era impossível não sentir a dor daquela conselheira. Era impossível não sentir que a gestão, naquele momento, teve uma condução deplorável, teve uma condução parcial, teve uma condução que, de fato, não protegeu e não soube agir com contundência para proteger a advocacia como um todo. Eu não estou falando de lado A, de lado B. Tinha que proteger a advocacia. Então, a condução foi uma condução que, de fato, não nos representou, porque precisava de um afastamento, precisava de sair daquela situação, de fato, e deixar que outras pessoas, outros colegas pudessem se posicionar, já que ele estava envolvido na situação. Ninguém está falando aqui de que é culpa de A, de culpa de B, não. Mas havia um envolvimento no momento em que era o sócio dele que estava envolvido no caso concreto. Então, a colega não foi acolhida, e não somente a colega não foi acolhida, tivemos repercussões na Comissão dos Direitos das Mulheres, que também foi colocada como linha de frente, como uma comissão que não informou. Enfim, é muito fácil se esconder atrás
de uma mulher. É muito fácil se omitir, é muito fácil alegar o sigilo e não querer assumir as responsabilidades enquanto gestor. E a gente precisa assumir a responsabilidade da cadeira que a gente ocupa. Então, no momento que a pessoa se coloca naquela posição de ocupar a cadeira de presidente, tem que saber tudo que está envolvido e todas as repercussões que traz esse cargo. Então, esse é um ponto que é muito importante e nós precisamos, sim, de um olhar mais empático, de um olhar humanista, de um olhar de acolhimento. Nós, mulheres, não somos representadas. Bom, a gente retomando aqui a entrevista com a doutora Clara Machado. E, doutora Clara, não é uma tarefa fácil. O volume que a gente está vendo aí das ruas parece eleição. A gente comentava ontem, inclusive, aqui, que parece eleição mesmo de disputa aí, de prefeitura, de estado, de candidato proporcional, enfim. Esse volume todo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse volume todo de campanha, como está comparada à sua campanha, e pudesse aí falar também, né, para os advogados e pedir o seu voto, né, que é tão importante. Magna, de fato, é uma campanha que é grande, mas que quem está na oposição não consegue competir com quem está na situação, obviamente. É uso da máquina? Então, ao nosso sentir, também o uso da máquina. Até porque muitos eventos foram realizados antes mesmo da campanha. Não existe paridade de armas, Magna. Não existe paridade de armas nessas eleições. Então, é literalmente, quem acompanha, né, os fatos, a história, é um Davi e Golias, né, literalmente. Então, é difícil a caminhada, mas a nossa campanha, ela foi construída e está sendo construída com a contribuição de cada advogado e cada advogada e contribuição de serviço, porque, veja, quando a gente deixa de estar no escritório de advocacia, quando cada colega ele vai para se movimenta dentro dessa política de ordem, para a advocacia, ele está deixando de receber, por exemplo, para as suas audiências, para os seus processos, para contribuir, para estar ali, para servir a toda a advocacia, a toda a sociedade. Então, é essa campanha que a gente está construindo. Não uma campanha milionária, e não acreditamos em projetos milionários, até porque não temos como, né? Somos advogados, não temos grandes escritórios que estão conosco, somos todos advogados que estão lá no dia a dia, trabalhando, tentando lutar, né, por uma advocacia melhor, mas temos sim um empenho coletivo de cada um, de cada uma, de fazer as ligações, de conscientizar, de deixar horas de trabalho para servir e para mostrar que é possível sim uma real transformação, uma revolução, que seria, por exemplo, uma revolução, termos uma primeira mulher presidente, que é o que a gente deseja. Bom, e como conquistar esse eleitorado, né? Você já falou aí, mas faça agora esse seu apelo, esse momentinho aqui final, tá? Por que votar em Clara Machado? Então eu queria pedir para cada colega, advogado, advogada, que está nos ouvindo e que está desencantado com a política de ordem. É normal sentir esse desencanto em razão das insatisfações que nós estamos vivenciando com a atual gestão, mas que nos dê um voto de confiança, que acredite na Chapa 5 e nas propostas que estamos trazendo. Nós não nos omitiremos. Eu serei uma presidente para todos e todas indistintamente. Teremos as portas abertas para toda a advocacia. A gestão será descentralizada, participativa. Vamos lutar por uma OAB que seja transparente, uma OAB independente, sem vínculos partidários. Uma OAB que de fato represente a advocacia e a sociedade. E no fim da nossa gestão, o que nós queremos deixar como propósito e proposta é que você se sinta acolhido, que você se sinta representado, que você possa olhar para a OAB e dizer: que bom que eu tenho essa casa, que é a casa de toda a cidadania, que é a casa de toda a advocacia, que é a casa de todos nós. Então, no dia 19 de novembro, eu peço esse voto de confiança. Passe para nós essa procuração para 106 colegas que estão aqui à disposição da advocacia para servir e para estar com vocês. E no dia 19 de novembro, eu peço, votem Chapa 5. Bom, aí então, mais uma candidata entrevistada aqui no nosso Jornal da Fã de hoje. E quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, doutora Clara Machado, desejando boa sorte. Presente confirmado
no próximo debate no dia 18 da FAM-FM? Sem dúvida, sem dúvida. Quantos debates existirem, estaremos presentes, até porque o debate é a forma democrática que temos de discutir, debater e poder evoluir. Então, se não tivermos debate, de fato, fica difícil que a própria advocacia possa entender os problemas e fazer os contrapontos necessários. Estaremos presentes em todos os debates que estiverem. Muito obrigada, muito boa sorte. Nos veremos lá com certeza. Com certeza, Magna. Muito obrigada e obrigada a todos os ouvintes também. Bom, a doutora Clara Machado, candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, chapa 5, OAB forte e independente.